Naquela manhã abafada no sertão, um menino franzino ouviu uma frase que parecia uma sentença. Quem nasce aqui, aprende a engolir a sede. Décadas depois, o Brasil inteiro repetiria outra. A seca é um problema político. E essa ideia incendiaria gabinetes no Rio, jornais, alianças e a vida de um homem. O contraste é brutal. De um lado, a terra rachada e o silêncio de um açude vazio. Do outro, ministros de terno discutindo mapas como se fossem armas. E no meio disso, José Américo de Almeida, correndo contra um relógio invisível. Ele tinha pouco tempo para transformar sofrimento em poder antes que um concorrente, mais frio, mais rápido, mais calculista, tomasse a narrativa do país para si. José Américo não nasceu com a sorte, nasceu com o clima. Em Areia, na Paraíba, o mundo era feito de sol que castigava, de chuvas que prometiam e falhavam, de famílias inteiras migrando como se fossem sombras em fila. A infância dele foi marcada por cenas que ficariam gravadas como fotografia. Carroças rangendo na estrada, a pele dos animais esticada. Sobre o osso, mulheres carregando latas d'água como se carregassem o futuro. Era impossível crescer ali sem desenvolver uma espécie de radar para a injustiça. E uma desconfiança instintiva de quem falava bonito demais. A escola veio como um risco de luz. Livros eram raros, e justamente por isso tinham peso. Ele lia como quem encontra um poço, com urgência. As palavras davam ao garoto uma saída que o chão não dava. Ainda jovem, descobre um outro sertão. O das leis, dos códigos, das promessas de ordem. E entende que, no Brasil, a lei pode ser escudo ou pode ser chicote. Essa ambiguidade não o afastou. O puxou para dentro, foi estudar. Formou-se em direito. E, sem perceber, começou a trocar a poeira das estradas pelo pó das bibliotecas. Mas a mudança não era fuga, era munição. A juventude dele coincide com um país em ebulição, com oligarquias disputando o Brasil como se fosse fazenda, e com a ideia de Norte e Nordeste sendo tratada mais como margem do que como centro. José Américo olha para isso e escolhe um caminho perigoso. Vai se tornar alguém que fala do Nordeste não como folclore, mas como ferida aberta. E quando você transforma uma ferida em discurso, você arruma inimigos. Foi aí que ele começou a escrever com a faca. Não era literatura para distrair, era literatura para acusar. E ao publicar obras que retratavam o sertão com crueza, ele mexia numa caixa que muita gente preferia manter trancada. O Brasil urbano, confortável, tinha uma tendência a romantizar a seca como tragédia natural. Quase um destino bíblico. José Américo faz o oposto. Ele aponta dedos. Ele mostra que a seca vira negócio, que a fome pode ser administrada, que a miséria pode ser usada como cabresto eleitoral. Ele não está apenas contando histórias. Está desmontando um mecanismo. A primeira grande virada é interna. Ele percebe que a palavra abre portas, mas não derruba paredes sozinha. A política, por pior que fosse, era a marreta. E ele entra nela com a cara e a coragem. E com uma inteligência que incomodava, porque não era fácil de domesticar. Na Paraíba, as disputas eram brutais, quase tribais. Havia sangue na memória das famílias. Havia alianças que mudavam com a direção do vento. Havia coronéis que falavam de democracia, de boca cheia e mandavam de punho fechado. José Américo começa a se destacar como um quadro raro. Ao mesmo tempo jurista e escritor, capaz de falar com o povo e com as elites, sem trocar a alma por um aperto de mão. Isso o torna útil e perigoso. Útil para quem precisava de uma voz nordestina respeitável. Perigoso porque ele não se contentava em decorar o papel. E é nesse ponto que o relógio começa a correr de verdade. Porque, enquanto ele tentava construir uma carreira sólida, o Brasil entrava numa década em que as decisões seriam tomadas a golpes. Às vezes de fuzil, às vezes de caneta. Os anos 1920 avançam com a sensação de que algo vai explodir. O país tinha uma república que parecia velha antes de amadurecer. A Revolução de 1930 não cai do céu. Ela é preparada pelo desgaste, pelo ressentimento e pela esperança. E José Américo, nordestino, observando a máquina central do poder, entende uma coisa simples. Se o Nordeste não se colocar na mesa, vai continuar no cardápio. Quando 1930 chega como tempestade que derruba telhados. E no meio da tormenta, aparece uma figura que se tornaria o eixo do período. Getúlio Vargas. Para José Américo, aquele novo cenário é uma oportunidade e uma armadilha. Oportunidade porque a velha política estava rachando. Armadilha porque revoluções adoram engolir seus próprios filhos.
Mesmo assim, ele se aproxima do movimento, ganha espaço e vê o próprio nome começar a circular em círculos que antes eram fechados como cofre. Só que há um elemento que dá a tudo um sabor de confronto. José Américo não era o único ambicioso, nem o único com capacidade de liderança. Na mesma arena, começa a se desenhar o seu grande rival. Um concorrente de perfil diferente, mais adaptado à lógica dos bastidores, mais íntimo das engrenagens da capital, disposto a vender certezas e simplificar dilemas. Esse competidor não precisava brilhar com ideias. Bastava parecer inevitável. E a política brasileira adora quem parece inevitável. José Américo, ao contrário, carregava a complicação do Nordeste nas costas. Ele falava de açudes, de migração, de coronelismo, de reforma. E isso não cabia bem nos slogans. Em reuniões, ele defendia que não se tratava de combater a seca, e sim de mudar o modo como o Estado tratava uma região inteira. Isso era quase uma heresia, porque mexia no orçamento, mexia no controle local, mexia no lucro de quem vivia da emergência. É aí que surge o primeiro grande teste. Ele precisa provar que não é apenas um intelectual indignado, mas alguém capaz de operar o Estado. O problema é que o Estado não funciona como um livro. Funciona como uma disputa constante por espaço, verba, influência. José Américo aprende na prática que para cada frase brilhante existe uma fila de gente tentando te silenciar com burocracia. E quando a burocracia falha, entra a intriga. O tempo aperta. Não como data marcada no calendário, mas como sensação física. Porque o Brasil pós-1930 não é estável. É um chão tremendo. Em um dia você é aliado, no outro você é suspeito. Em uma semana você é celebridade política. Na seguinte, é descartável. E ele entende que, se quiser levar adiante a bandeira do Nordeste, precisa subir rápido antes que as portas se fechem. E as portas começam a se fechar em silêncio. A ascensão dele chama a atenção no Rio de Janeiro, onde a política nacional respirava em salões, cafés e redações. José Américo circula, fala, argumenta, negocia. Em muitos momentos, sua presença vira espetáculo. O nordestino que não pede licença para existir, ele sabe que carisma é moeda, mas também sabe que carisma sem estrutura vira vento. Por isso, ele constrói alianças com cuidado, como quem atravessa um rio em pedras escorregadias. Enquanto isso, o rival cresce de outro jeito, não no discurso, mas no controle. Ele aparece nos lugares certos, na hora certa, com as pessoas certas, e vende a ideia de que ordem é mais urgente do que reforma. José Américo sente o perigo. Quando ordem vira palavra mágica, qualquer crítica vira ameaça. E no Brasil daquela década, ameaça não era só figura de linguagem. A tensão aumenta quando a política nacional começa a se radicalizar. A década de 1930 vira um corredor estreito. De um lado, o medo do caos. Do outro, a tentação do autoritarismo. José Américo tenta caminhar no meio sem ser esmagado. Ele não era ingênuo. Ele sabia que o país precisava de Estado, mas também sabia o preço de um Estado sem freios. Só que, para defender freios, você precisa estar dentro do carro. E o carro estava acelerando. A Paraíba, sua base emocional e política, também não era um lugar neutro. Era uma terra de disputas ferozes, de fidelidades cobradas, de inimigos que não esqueciam. José Américo cresce nesse ambiente como alguém que aprende a sorrir sem baixar a guarda. Cada passo era observado. Cada frase podia ser usada contra ele. E ele, que vinha da literatura, entendia o valor de uma frase, tanto para iluminar quanto para condenar. Nesse período, a imagem dele se solidifica. Um líder nordestino com voz nacional, capaz de traduzir o sertão para o centro do poder. Mas a consolidação traz um custo. Ele começa a virar alvo do jogo maior. Pessoas que antes o aplaudiam passam a testá-lo. E surge uma pergunta venenosa, sussurrada em corredores. Ele é útil, mas é confiável? A questão confiável era a arma preferida do rival. Porque a melhor maneira de derrotar alguém inteligente não é discutir ideias, é colocar dúvidas sobre lealdade. E José Américo, que acreditava na força do argumento, se vê forçado a gastar energia provando intenções. Isso é desgastante, corrosivo, e cria um tipo de urgência. Ele precisa entregar resultados visíveis, algo que torne impossível descartar. Luz. O relógio interno volta a bater. A janela histórica estava aberta, mas não para sempre. Em poucos anos, o país decidiria se viraria um laboratório de reformas ou uma máquina de controle. José Américo sente que sua trajetória, da seca ao gabinete, é também uma corrida contra a maré.
E que, se ele perder, não perderá sozinho. Perderá uma região inteira, mais uma vez empurrada para a periferia da história. E mesmo sem dizer em voz alta, ele sabe. O próximo movimento vai definir tudo, porque sua vida, até ali, foi preparação. A infância lhe deu a ferida. Os livros lhe deram a linguagem. O direito lhe deu as ferramentas. E a política lhe deu o campo de batalha. Agora faltava o mais perigoso: entrar de vez no centro do poder, onde o rival já plantava as próprias bandeiras e onde, em breve, uma escolha seria apresentada ao país como se fosse inevitável. O Nordeste, a seca, a palavra e o Estado. Tudo estava prestes a se misturar num único nó. E José Américo tinha pouco tempo para desatar. Ou seria enforcado por ele. Dizem que o poder muda as pessoas, mas no caso de José Américo, o poder fez algo ainda mais perigoso. Aproximou o menino da seca do centro exato, onde se decidia quem teria água e quem teria sede. Em menos de 7 anos, ele sairia de um gabinete provinciano na Paraíba para sentar à mesa dos homens que redesenhavam o mapa do Brasil. Só havia um problema. Naquela mesma mesa, já havia alguém esperando para puxar a toalha, derrubar as peças e ocupar o lugar que, por um breve instante, parecia destinado a ele. O relógio tinha data, hora e nome. A eleição de 1938 se aproximava. E cada dia a menos no calendário era um risco a mais de se tornar apenas um degrau na ascensão do concorrente. Quando a Revolução de 1930 estourou de vez, o país acordou com a sensação de ressaca. Trilhos bloqueados, telegramas confusos, governadores, caindo como peças de dominó. A política do café com leite estava sendo desmontada a golpes de manifesto, baioneta e promessa. No meio daquele barulho, o nome de José Américo começou a circular não como o de um agitador qualquer, mas como o de alguém capaz de traduzir, em linguagem dura e limpa, o que o Nordeste vinha engolindo há décadas. Alguns o viam como porta-voz, outros como um incômodo necessário, mas em qualquer caso, ele deixava de ser apenas escritor e jurista. Tornava-se figura política nacional. A viagem para o Rio de Janeiro, capital federal, cérebro do país, teve gosto de fronteira final. Ao chegar, ele respirou um ar diferente. Não o pó da estrada, mas o cheiro de tinta fresca nos decretos. O perfume dos salões onde se decidia o futuro do Brasil com taças na mão. Era um mundo onde os mapas eram desenhados em mesas de mármore, e não em cadernos de escola. E ainda assim, ele levava consigo um contraste que ninguém ali podia apagar. O sotaque arrastado da Paraíba, as imagens da seca, os nomes de vilas que não apareciam em nenhum jornal do centro. Getúlio Vargas, recém-chegado ao poder, percebia o valor de ter ao lado alguém que encarnasse o Nordeste sem parecer caricatura. José Américo era isso. Uma ponte viva entre uma região abandonada e um governo que se apresentava como novo. Foi nessa lógica que veio o convite que mudaria tudo. Assumir o Ministério da Aviação e Obras Públicas, uma pasta que, no papel, tratava de estradas, portos, ferrovias, mas na prática, decidia quem ficava ligado ao país e quem continuava ilhado em seu próprio abandono. Aceitar significava uma coisa clara: cruzar o ponto de não retorno. Como ministro, ele não poderia mais se dar ao luxo de ser apenas crítico. Teria que ser executor. A caneta, que antes servia para denunciar, agora assinaria contratos, ordens de serviço, nomeações. E a cada assinatura, alguém ganharia ou perderia poder. José Américo sabia disso, e talvez fosse exatamente por isso que o convite lhe pareceu tão sedutor quanto perigoso. No fundo, ele tinha consciência de que os mesmos que o aplaudiam por defender o Nordeste passariam a cobrá-lo como se ele fosse, sozinho, representante e fiador de toda uma região. No primeiro dia como ministro, ele entrou no prédio oficial e teve a sensação física de atravessar uma linha invisível. Corredores de piso brilhante, tapetes vermelhos, retratos de homens sérios nas paredes. Atrás de cada porta, um pequeno mundo de interesses. Empreiteiros que enxergavam em cada ponte um contrato, deputados que viam em cada estrada uma promessa de voto, jornalistas em busca de manchetes fáceis. E no meio dessa engrenagem, um nordestino que havia passado a vida olhando para a falta de água, de estrada, de escola, agora responsável por distribuir presença, mas ele não estava sozinho naquele tabuleiro. O rival, que até então operava nos bastidores, começava a tomar forma mais nítida. Um político vindo do eixo mais rico do país,
articulado com industriais, banqueiros e militares, alguém que falava em modernização, com um brilho frio nos olhos. Para ele, as ferrovias e rodovias eram menos pontes sociais e mais veias por onde circulariam lucro e controle. Onde José Américo enxergava um trem levando comida ao sertão, o concorrente via um comboio conduzindo mercadorias para exportação e tropas para garantir ordem. Os dois não levantavam a voz um contra o outro em público. A guerra era mais sofisticada. Em reuniões de conselho, bastava um silêncio forçado aqui, uma ironia leve ali, um elogio com veneno no meio para que a disputa ficasse clara. Quando José Américo propunha priorizar ligações que integrassem o Nordeste ao resto do país, surgiam estudos, planilhas, pareceres técnicos, mostrando que seria mais racional investir primeiro no Sudeste. E, curiosamente, esses pareceres sempre vinham de técnicos ligados, direta ou indiretamente, ao círculo do rival. O tempo, que já era escasso, começava a ter número. O calendário político marcava um horizonte preciso. O mandato de Vargas como presidente eleito pelo Congresso tinha prazo. E depois, viria a tão falada eleição de 1938, a primeira grande disputa presidencial em novo formato, entre a nomeação de José Américo para o ministério e esse ponto no futuro, havia poucos anos, poucas oportunidades de mostrar serviço, e muita gente pronta para assumir o mérito ou apontar o fracasso. Cada mês em que uma obra atrasava, o rival ganhava argumento. Cada ponte inaugurada fora do eixo privilegiado, o ministro conquistava um pouco de legitimidade. E um novo inimigo. Os salões do Rio começaram a cochichar uma possibilidade que, de início, parecia exagerada. E se o candidato do governo em 1938 fosse o próprio José Américo? A ideia tinha lógica. Ele representava a continuidade do projeto de Vargas, mas com um rosto menos associado a conflitos regionais e mais à promessa de integração nacional. Além disso, sua figura de escritor engajado agradava uma parte da intelectualidade urbana que via com simpatia a ideia de um presidente, capaz de articular frases que não fossem apenas slogans. Só que, do outro lado da mesa, o concorrente escutava os mesmos murmúrios com outra sensação: ameaça. Se José Américo se consolidasse como candidato oficial, o caminho para o poder ficaria estreito demais para dois. Era preciso agir depressa, e ele sabia exatamente onde atacar. Não era na biografia, nem na popularidade do nordestino. Era na confiança. Começam a surgir, circulando em conversas discretas, questionamentos sobre a lealdade de José Américo. Alguns insinuavam que ele ainda seria mais nordestino do que brasileiro, como se defender uma região fosse incompatível com pensar o país inteiro. Outros sugeriam que seu temperamento independente demais não seria adequado para a disciplina que o momento exigia. Em termos práticos, um presidente que pensa por conta própria é mais difícil de controlar. E isso assustava quem sonhava com um governo forte, centralizado, disposto a apertar o parafuso sem pedir licença. José Américo sentia essa pressão no corpo. Ao acordar, já havia pilhas de documentos à espera, cada um carregando nas entrelinhas armadilhas políticas camufladas de decisão técnica. Ao dormir, nas noites em que conseguia dormir, as imagens que voltavam não eram só de açudes e estradas, mas de manchetes imaginárias. Ministro abandona região, Nordeste traído, candidato hesita. Ele estava espremido entre duas exigências contraditórias: ser, ao mesmo tempo, o homem do governo e o homem do Nordeste. Qualquer passo em falso, e ele perderia os dois títulos. Na Paraíba, sua terra, o clima também mudava. A população via nele um símbolo: o filho da casa que chegara ao centro. Cada visita, cada discurso, cada gesto era acompanhado como se fosse sinal de um futuro diferente. Só que a política local continuava feroz, com famílias rivais disputando influência, coronéis ainda fortes e uma rede de favores que não se desmanchava da noite para o dia. Para muitos, o fato de José Américo estar no ministério significava automaticamente promessas que ele não tinha como cumprir. O risco era claro. Se não entregasse o suficiente, seria acusado de se ter vendido ao Rio. Se entregasse demais a sua terra, seria visto na capital como alguém que usava o cargo para favorecer o próprio quintal. No meio desse jogo, um fato deu a ele um impulso e, ao mesmo tempo, acelerou o relógio. A recepção popular às suas falas. Quando discursava em praças, auditórios ou rádios, sua voz parecia encontrar uma frequência que o público reconhecia.
Não era o tom marcial dos militares, nem a frieza calculada de tecnocratas. Ele falava de trem e estrada com a mesma paixão com que outros falavam de liberdade e justiça. E ao mencionar o sertão, não o tratava como exotismo. Tratava como ferida aberta do país. A candidatura, que era sussurro, virou projeto. O governo começou a testar, aqui e ali, a ideia de lançar José Américo como sucessor de Vargas. Ele próprio hesitou. Não por falta de ambição, mas por consciência do peso. Sabia que a campanha não seria apenas uma disputa de votos. Seria uma batalha de narrativas. De um lado, a visão de um Brasil integrado, onde o Nordeste deixaria de ser periferia. Do outro, a promessa de ordem e disciplina, que vinha embalada em palavras bonitas, mas escondia uma fome de controle. O concorrente não perdeu tempo. Se não podia impedir o lançamento da candidatura, faria o possível para miná-la por dentro. Nada de ataques frontais. Isso geraria simpatia pelo perseguido. A estratégia era outra: isolá-lo, aos poucos. Aliados que antes estariam naturalmente ao lado de José Américo começaram a receber sugestões para aguardar, avaliar, não se comprometer cedo demais. Em reuniões que o ministro não frequentava, desenhavam-se cenários alternativos, combinações de nomes, soluções de consenso que, curiosamente, nunca o incluíam como protagonista. E então veio o que, na superfície, parecia um triunfo. Em 1937, o nome de José Américo de Almeida foi oficialmente apresentado como candidato à presidência da República, expressão do governo para a eleição programada. Para muitos observadores, aquilo era o ápice de sua trajetória. De menino do interior a presidenciável, em um país que mal começara a se dar conta de quão desigual era. A imprensa registrou discursos, fotos, promessas. A campanha começava a tomar forma, e o calendário eleitoral ganhava contornos quase dramáticos. Meses de preparação, comícios planejados, viagens marcadas, alianças costuradas, só que havia uma sombra crescendo por trás daquele palco iluminado. Enquanto José Américo se preparava para disputar voto a voto o futuro do Brasil, ideias mais sombrias circulavam em círculos militares e civis. A de que o país não estava pronto para uma nova experiência democrática, de que ameaças internas e externas exigiam medidas duras, de que talvez fosse melhor adiar certas liberdades em nome de uma estabilidade que, em verdade, significava concentração de poder. E nessa conversa, o concorrente encontrava novo papel: o de articulador de um projeto em que eleição viraria detalhe descartável. Para José Américo, o limite de tempo era brutalmente concreto. Cada dia que passava era um dia a menos para ganhar corações e mentes, e um dia a mais para que os adversários reorganizassem o jogo. A corrida não era apenas contra o rival na urna, mas contra um movimento silencioso que queria retirar a urna de cena. Ele podia sentir, em reuniões truncadas, em olhares evitados, em respostas evasivas, que havia coisas sendo decididas fora de sua presença, como se ele fosse, paradoxalmente, o candidato do governo, e, ao mesmo tempo, alguém a quem o próprio governo começava a esconder cartas. O contraste novamente era violento. Nas ruas, pessoas simples repetiam seu nome com esperança: o homem que conhece o sertão, o ministro que fala nossa língua. Nos bastidores, o mesmo nome era sussurrado com um misto de respeito e incômodo: ele é grande demais para ser marionete. E justamente por isso, talvez grande demais para certos projetos que não suportavam perguntas. À medida que 1937 avançava, a tensão se adensava no ar como nuvem carregada prestes a desabar. Discursos de campanha conviviam com notícias de complôs inventados, ameaças infladas, planos conspiratórios que surgiam de relatórios urgentes. Uma atmosfera propícia para quem quisesse, em nome da segurança, apertar o botão de emergência e desligar o sistema inteiro. José Américo, mesmo sem ter todas as informações, farejava o risco. Como escritor, reconhecia enredos. Como político, sabia que, em histórias assim, nem sempre o herói anunciado chega à última página. Ainda assim, ele seguia. Preparava discursos, ajustava propostas, negociava apoios, acordava cada vez mais cedo e dormia cada vez mais tarde, tentando, em poucas semanas, construir um país viável em palavras antes que fosse tarde demais. O relógio, agora, não era só sensação. Era um calendário impresso, com dias riscados em vermelho. Faltava pouco para a data em que o Brasil deveria ir às urnas, perto demais para recuar.
perto demais para ignorar o cheiro de golpe no ar. E no centro desse turbilhão, o menino do sertão transformado em ministro e candidato caminhava sobre um chão que rangia, sabendo que, muito em breve, teria que descobrir se estava subindo de fato rumo ao poder, ou apenas sendo levado, passo a passo, para o lugar exato em que seria derrubado. O chão não apenas rangiu, ele cedeu de uma vez. Numa manhã de novembro de 1937, enquanto cartazes de campanha ainda secavam nas paredes e discursos estavam prontos para serem repetidos em palanques pelo interior do país, o Brasil acordou com uma notícia que atravessava o ar como tiro. Não haveria eleição. Não haveria disputa. Não haveria voto. A partida para a qual José Américo vinha se preparando havia meses foi simplesmente cancelada com um decreto, como se o juiz descesse ao campo, chutasse a bola para fora do estádio e anunciasse: não há mais jogo, só ordem. O golpe de 10 de novembro caiu sobre ele com uma crueldade particular. Não era apenas o político que perdia a chance de chegar à presidência. Era o menino do sertão que, pela primeira vez, via a porta do poder realmente entreaberta e, no instante seguinte, sentia a batida seca da tranca por dentro. Getúlio Vargas dissolvia o Congresso, rasgava na prática a Constituição, instaurava o Estado Novo, candidaturas, plataformas, alianças. Tudo virava papel velho, mais inútil que santinho molhado de chuva em calçada de praça. O concorrente, aquele rival que o acompanhara em silêncio pelos corredores do poder, reaparecia agora sob outra luz. Nos bastidores, circulavam listas de nomes que haviam apoiado o projeto autoritário com entusiasmo discreto. Quem tinha sussurrado a necessidade de disciplina? Quem alimentara o medo de uma ameaça vermelha? Quem ajudara a construir o discurso de que o país era imaturo demais para uma nova experiência eleitoral? Entre esses articuladores, o concorrente surgia como figura-chave. Não o rosto oficial do golpe, mas uma das mãos que ajudaram a preparar o terreno, sempre pronto a colher os frutos do atalho. Para José Américo, havia um gosto de ironia amarga em tudo aquilo. Meses antes, ele próprio havia redigido um manifesto duro, denunciando manobras e alertando para o risco de se atropelar a vontade popular. O texto circulou, inflamou debates, irritou muita gente poderosa. Em vez de ser resposta ao autoritarismo nascente, foi usado como pretexto. Apontaram-no como prova de que o clima era tenso demais, de que a ordem precisava ser garantida com mão firme. Pegaram a palavra que ele soltou ao vento e a transformaram em combustível para o incêndio que consumia a própria República. Veio a retaliação. Primeiro, as conversas atravessadas em corredores. O ministro candidato exagerou. O escritor passou do limite. Depois, os convites frios para esclarecimentos, salas fechadas, perguntas repetidas, olhares calculados. Em seguida, a sombra mais pesada: vigilância, restrições, confinamento informal. Em certas noites, ele sentia que o país inteiro encolhera de tamanho. Não era mais aquele mapa amplo que ele sonhara integrar com trilhos e estradas, mas um conjunto de fronteiras invisíveis, demarcadas por olhares de agentes e relatórios secretos. Para um homem de palavra, a pior punição era o silêncio imposto. De repente, o microfone que o transformara em líder nacional sumiu. Os jornais que reproduziam seus discursos passaram a ignorá-lo, ou a citá-lo em notas secas, neutras, como se tratasse de um personagem secundário. O rival, em contrapartida, circulava com desenvoltura pelos novos salões do Estado Novo, oferecendo ao novo regime o que sabia fazer de melhor: organizar, controlar, aparar arestas, transformar vontade concentrada em estrutura rígida. A sensação de tempo para José Américo mudou brutalmente. Durante a campanha abortada, cada dia significava uma oportunidade. Um comício, uma viagem, um encontro. Agora cada dia parecia um risco a mais de ser esquecido. Ele acordava cedo por hábito, mas não havia agenda. Apenas pilhas de livros, manuscritos, rascunhos. A caneta que ele usava para assinar portarias e decretos voltava a ser instrumento de literatura e reflexão. Se haviam tentado calar o político, restava-lhe o escritor. E ele se agarra a isso como náufrago à tábua. Começa então um período estranho, em que o Brasil oficial e o Brasil íntimo caminham em direções opostas. No plano formal, o país vive sob censura. Partidos são dissolvidos, opositores vigiados ou presos. Mas nas casas, nos cafés discretos, em cartas que circulam de mão em mão, o nome de José Américo permanece como símbolo de uma possibilidade interrompida.
Alguns o tratam como o presidente que não foi. Outros, como testemunha incômoda de um futuro sequestrado. Ele aprende na prática que poder não é só cadeira ocupada. Às vezes, é também a sombra que se projeta mesmo quando a luz oficial tenta apagá-la. O concorrente, por sua vez, descobre que o monstro que ajudou a alimentar tem apetite próprio. Vargas concentra cada vez mais o comando. Militares ganham voz. Chefes de polícia ampliam influência. A rede de interesses que cerca o novo regime é grande demais para ser controlada por um único articulador. O rival de José Américo continua forte, mas já não é o homem que puxa todas as cordas. Muitas delas agora passam direto, acima de sua cabeça. Aquele que sonhou ser senhor do tabuleiro passa a ser também peça. Importante, mas peça. O tempo segue, pesado, lento, como se os anos do Estado Novo fossem um único dia nublado. Para José Américo, cada aniversário é um lembrete de que o relógio não para. Ele se aproxima dos 60, vê amigos envelhecendo, percebe que uma geração inteira cresce sem saber o que é votação livre. Em suas páginas, a seca volta a ser metáfora insistente. Não só a falta de chuva no sertão, mas a falta de liberdade no país. A terra rachada e o jornal censurado passam a ocupar o mesmo lugar em sua imaginação. Sintomas de um Brasil amputado. E, no entanto, mesmo em meio à penumbra, surgem brechas. Uma conferência aqui, uma palestra ali, um texto que escapa da vigilância, uma conversa com estudantes curiosos. Ele nota que, nos olhos dos mais jovens, seu nome não é apenas passado. É promessa de retomada. Quando algum deles pergunta como teria sido o Brasil se a eleição de 1938 tivesse acontecido, José Américo sente o golpe e a esperança no mesmo instante. O que mais dói não é o não foi, mas o ainda pode ser. À medida que a Segunda Guerra Mundial avança lá fora, com regimes autoritários desmoronando, o discurso democrático volta a ganhar espaço dentro do Brasil, ainda que timidamente. O Estado Novo, que se apresentara como solução definitiva, começa a dar sinais de cansaço. Generais se inquietam, empresários calculam riscos, políticos até então calados ensaiam frases de efeito. Entre eles, o nome de José Américo volta a circular, agora com outro rótulo. Não mais apenas o candidato frustrado, mas o símbolo. Civil de uma transição que muitos julgam inevitável. Em 1945, o edifício do Estado Novo finalmente racha. A queda de Vargas não acontece como explosão, mas como desmonte acelerado. E nesse desmonte, José Américo é procurado. Figuras do novo arranjo político batem à sua porta com um misto de respeito e urgência. Precisam de alguém que ajude a dar forma jurídica ao que está por vir. Um país que ficou anos sob um regime excepcional teria que voltar a ter constituição, eleições, partidos, garantias. E para isso, seria preciso alguém que entendesse a lei, mas também a carne e o osso do povo. Alguém que tivesse visto o Brasil de dentro de um ministério e de dentro de um quarto vigiado. O convite para assumir o Ministério da Justiça no governo Eurico Gaspar Dutra chega carregado desse simbolismo. É como se o país dissesse a ele: você não chegou ao Palácio do Catete como presidente, mas queremos que seja o arquiteto das portas, pelas quais outros entrarão legitimamente. Aceitar significa de novo cruzar um ponto sem volta, só que desta vez, a pressa é maior do que nunca. O calendário é implacável. Há poucos meses para organizar uma nova ordem legal, preparar a convocação de uma Assembleia Constituinte, restabelecer liberdades básicas. O país, que antes tinha tempo demais de autoritarismo, agora parece ter tempo de menos para construir a democracia. No Ministério, as pilhas são outras. Não mais relatórios de obras, mas processos, petições, pedidos de anistia, projetos de lei. Cartas de presos políticos chegam com caligrafias tortas e histórias pesadas. Famílias querem respostas. Partidos recém-recriados cobram garantias. Imprensa renascida exige clareza. O telefone não para. Cada assinatura de José Américo tem peso histórico. Um decreto pode devolver direitos civis a milhares. Uma circular pode aliviar. A mão do censor, uma orientação pode influir no desenho da nova Constituição. Ele volta a dormir pouco, a acordar com a sensação de atraso permanente. O tempo que o autoritarismo levou para se instalar não poderia ser devolvido. O máximo que se podia fazer era impedir que roubasse também o futuro. O concorrente não desaparece nessa nova fase. Adaptável, ele tenta se reposicionar. Aproxima-se de grupos conservadores que temem que a redemocratização vá longe demais, que pedem limites às reformas,
que querem uma transição controlada. Nos bastidores, mapeia cada movimento de José Américo, pronto para apontar excessos, plantar desconfianças, sugerir que o ex-candidato de 1937 ainda seria radical em sua defesa de certas liberdades. A rivalidade muda de cenário, mas não de essência. Agora, a disputa é pelo formato da própria democracia que renasce. Na sala ampla do Ministério da Justiça, José Américo estabelece uma espécie de ritual. No canto, um mapa grande do Brasil. Sobre ele, alfinetes coloridos marcam cidades onde conflitos acontecem, onde perseguições ainda resistem, onde juízes relutam em aplicar as novas diretrizes. Na mesa, um calendário grande, com datas circuladas em vermelho. Prazo para a apresentação de projetos, tempo limite para instalação da Constituinte, últimos dias antes de eleições previstas. De vez em quando, ele se levanta, olha o mapa, encara o calendário e sente a mesma angústia de antes. A sensação de estar correndo contra um relógio que não perdoa. Mesmo assim, realiza. A Constituição de 1946 nasce sob sua vigilância atenta, com artigos que retomam liberdades, reestabelecem direitos, delimitam o poder do Executivo. Não é uma carta perfeita. Nenhuma é. Mas para quem tinha visto a anterior ser transformada em enfeite de gaveta, cada linha recuperada representa uma espécie de vingança contra a noite longa do Estado Novo. Ao assinar despachos que encaminham o processo constituinte, ele pensa, não sem ironia, que está, de certo modo, corrigindo um capítulo que lhe foi arrancado em 1937. Com a nova ordem em funcionamento, surge outra decisão: ficar em Brasília informal, naquela época, o Rio, como figura de gabinete, ou voltar à linha de frente regional, onde a política é mais direta, mais áspera, mais próxima da realidade que o formou. A Paraíba o chama com força. Lá, as mesmas questões o esperam: seca, estradas, desigualdade. Só que agora, depois de décadas de idas e vindas, de ministérios e golpes, ele sabe o quanto o poder local pode ser decisivo. Um governo estadual bem conduzido pode significar, na prática, mais mudança imediata do que muitos discursos na capital federal. Ele decide, então, dar mais um passo arriscado: disputar o governo da Paraíba. A essa altura, não é mais o jovem ousado, nem o presidenciável interrompido. É um homem maduro, com rugas marcadas pelas noites mal dormidas de ministérios e as cicatrizes invisíveis da frustração. O tempo de novo apertado, campanha curta, cronograma intenso, necessidade de reconstruir laços locais que haviam sido afrouxados pelos anos de distância, cada viagem ao interior, cada comício em praça de chão batido, é também uma espécie de acerto de contas com sua própria história. Do outro lado, não enfrenta apenas adversários regionais. Nos bastidores, o concorrente, agora articulado com grupos poderosos do eixo sul-sudeste, aposta pesado em outra candidatura que represente a manutenção de velhas estruturas, verbas prometidas, rádios influenciadas, cabos eleitorais treinados com argumentos prontos. A luta extrapola o território da Paraíba. Torna-se capítulo de uma disputa maior. Que tipo de Nordeste participaria da nova democracia brasileira? Um Nordeste acomodado a coronéis e arranjos antigos? Ou um Nordeste que tivesse, à frente, alguém com experiência nacional e memória de injustiças? As semanas que antecedem a eleição estadual são, para José Américo, uma condensação de todos os relógios que o perseguiram. Ele volta a acordar em cidades diferentes, a subir em palanques improvisados, a falar com a voz rouca para plateias que o encaram. Com um misto de devoção e desconfiança, explica de novo por que obras de infraestrutura não são apenas concreto. São possibilidade de vida. Lembra, com sinceridade dolorosa, o dia em que tiraram dele e do país as eleições de 1938, e promete agora usar cada minuto do mandato. Se o tiver, como uma espécie de reparação, a apuração é tensa. Em rádios de válvula chiando, números são lidos com solenidade quase religiosa. Mesas apinhadas, votos contados um a um, boatos correndo mais rápido do que resultados oficiais. Em determinada madrugada, aparece a notícia de que a vantagem mudou, que o candidato apoiado pelo rival teria ultrapassado. Minutos depois, chegam dados de outra região virando o jogo novamente. É como se todo o país estivesse, por algumas horas, comprimido naquelas parciais de um estado nordestino. Quando, enfim, a confirmação chega, vitória, ainda que por margem menor do que muitos esperavam.
Não há explosão de euforia descontrolada em José Américo. Há alívio, sim. Há emoção, claro. Mas também há consciência aguda do que vem pela frente. O cargo que ele assume não é prêmio de consolação por uma presidência perdida. É, talvez, a última grande oportunidade de testar, em escala concreta, as ideias que perseguiu a vida inteira. 3 décadas depois de A Bagaceira, ele terá a chance de enfrentar, com orçamento e equipe, os problemas que antes só conseguia denunciar com tinta e papel. No Palácio do Governo, em João Pessoa, ele retoma hábitos antigos, mapas nas paredes, relatórios sobre a mesa, reuniões longas, discussões acaloradas sobre prioridades. Açudes, estradas, escolas? Não dá para tudo ao mesmo tempo. Não com recursos limitados, não com pressões políticas, não com secas que insistem em determinar humor e miséria. De novo, o tempo se apresenta sob 2 formas. O calendário do mandato, 4 anos, com eleição marcada lá na frente, e o relógio, da natureza, com invernos curtos e verões implacáveis. Ele estabelece metas quase obsessivas. Tantos quilômetros de estrada por ano, tantas localidades beneficiadas por barragens, tantas matrículas abertas em escolas do interior. No gabinete, um quadro negro registra os números, atualizados com giz branco a cada semana. Quando algum auxiliar ensaia um elogio mais entusiasmado, apontando o que já foi feito, José Américo responde seco: contem também. O que falta? O povo não vive de porcentagem, vive do que chega. A tensão que o move é a mesma de sempre. A sensação de que cada mês sem ação é um convite para que a velha lógica volte a mandar. O concorrente, mesmo à distância, não desiste de atrapalhar. Em Brasília, que ainda é o Rio, ele influencia cortes de verbas, dificulta liberações, espalha dúvidas sobre a prudência de investir demais em certas regiões. Em encontros discretos com empresários, insinua que o governo de José Américo pode ser aventureiro, que suas prioridades sociais representam risco aos lucros. A rivalidade assume agora a forma de obstáculos invisíveis. Empréstimos que não saem, projetos que empacam em comissões, promessas federais que caducam silenciosamente. José Américo responde como sabe. Trabalho miúdo e discurso firme. Viaja ao interior para inaugurar pequenas obras que, na visão de outros, seriam irrelevantes. Para ele, um açude em cidade esquecida vale tanto quanto uma rodovia em região rica. Em cada cerimônia, ele repete a ideia que o acompanhou desde o Ministério da Aviação. Ligar não é apenas construir estrada, é tirar gente do isolamento. A diferença é que, agora, a plateia não é mais feita de deputados e jornalistas sofisticados, mas de lavradores, professores primários, comerciantes de feira. O impacto é mais direto. O tempo, mais visível. O agricultor sabe exatamente quantos dias de chuva consegue armazenar na nova barragem. A criança sabe exatamente quantas horas a menos leva para chegar à escola pela nova estrada. Ao fim do mandato, ele não tem a ilusão de ter resolvido tudo. Seria impossível. Mas percebe, ao percorrer trechos do estado, mudanças que não são apenas estatísticas. Vilas que ganharam energia, cidades antes acessíveis, apenas por trilhas agora ligadas por vias transitáveis. Estudantes que carregam cadernos onde antes se carregava apenas baldes de água. Ainda assim, o relógio o persegue. O prazo constitucional termina. Outra eleição se aproxima. Novos nomes surgem, velhos inimigos se reorganizam. Ele sabe que, como sempre, o tempo é curto demais para quem quer transformar e longo demais para quem espera o fracasso alheio. Na noite em que deixa o Palácio do Governo, não há golpe, nem ruptura dramática. Apenas a cerimônia protocolar da transmissão de cargo. Mas para ele, há algo de profundamente simbólico naquele momento. Ao cruzar, outra vez, o corredor comprido que leva à saída, José Américo se vê, mentalmente, em vários tempos ao mesmo tempo. O jovem, advogado que sonhava em ser ouvido além da Paraíba. O ministro que acreditou poder redesenhar o mapa do país. O presidenciável interrompido pelo golpe. O escritor que resistiu escrevendo. O governador que fez, com as armas disponíveis, o que pôde pelo chão que o formou. O rival continua vivo, atuante, inserido nos novos arranjos que se desenham. A disputa entre os dois, na verdade, nunca foi apenas pessoal. Era um choque de projetos de Brasil, e essa disputa seguiria ecoando, mesmo quando os dois já não ocupassem cargos ou manchetes. Porque, no fundo,
O que estava em jogo desde 1930, desde 1937, desde cada eleição adiada ou realizada, era a resposta a uma pergunta, que o tempo insiste em recolocar. Quem tem direito de decidir o destino do país? Poucos, reunidos em salas fechadas, ou muitos, espalhados pelo sertão, pelas cidades, pelas periferias? Ao deixar o prédio, já sem faixa, sem banda, sem discursos, José Américo aperta o chapéu entre as mãos e olha o céu da Paraíba, carregado de nuvens que prometem chuva. Ainda não sabe, naquele instante, que viverá muitos anos, verá novos golpes, novas redemocratizações, será lembrado, esquecido, lembrado de novo. Mas sente com clareza que o que fez e o que não conseguiu fazer virou parte de algo maior que a própria biografia. O menino da seca, o ministro, o candidato frustrado, o governador, todos eles se misturam num só homem que aprendeu, às duras penas, que o tempo do poder é sempre curto demais para quem tenta, de fato, mudar a paisagem. Ele saiu do palácio achando que tinha terminado uma corrida. Na verdade, estava apenas começando outra, bem mais cruel. A corrida contra o apagamento. Porque depois que as luzes da posse seguinte se apagam e a faixa muda de peito, o que fica em disputa já não é só o poder. É a memória. E na batalha pela memória, o tempo é ainda mais implacável que qualquer eleição. Nos primeiros dias longe do governo, José Américo tenta disciplinar o próprio vazio. Acorda cedo, como se ainda houvesse uma agenda a cumprir. Mas a mesa onde antes se empilhavam relatórios, agora recebe cartas, convites, para conferências, pedidos de artigos. Do lado de fora, o mundo político não lhe concede o sossego que muitos na sua idade poderiam reivindicar. Há quem queira transformá-lo num monumento vivo, alguém a ser homenageado, fotografado, guardado numa moldura. E há quem prefira vê-lo como peça ultrapassada, um nome respeitável, porém inofensivo. Entre esses últimos, o concorrente trabalha com zelo. Em relatórios discretos, em conversas fechadas, vai ajudando a reescrever o enredo da redemocratização, minimizando o papel de José Américo, engrandecendo outros personagens. Ele percebe a movimentação e sente a velha urgência voltar. Se não ocupar o espaço com sua voz, a história será contada por quem sempre soube manipular o silêncio. Não demora e o chamado do voto reaparece. A Paraíba, mais uma vez, o quer como representante em Brasília. A passagem pelo governo estadual o deixara exausto, mas também o cercara de uma autoridade que poucos podiam contestar. Ele aceita disputar o Senado? É como se o país ainda lhe cobrasse, de forma torta, aquela presidência que não veio, já que não foi possível dar-lhe a chave do palácio. Do catete, ao menos que se lhe ofereça o microfone da tribuna. A campanha é menos frenética que as anteriores, mas não menos simbólica. No interior, velhos eleitores o recebem como quem reencontra um parente que foi lutar grande guerra e voltou com cicatrizes. No dia da vitória, ele sente algo diferente de todas as outras comemorações. Não é euforia, é uma espécie de reconvocação. O relógio, outra vez, começa a girar mais rápido. O mandato tem prazo, as reformas têm prazo, a paciência do povo tem prazo. Lá em cima, o concorrente acompanha tudo, calculando quanto tempo aquele retorno ainda poderá atrapalhar seus planos. No Senado, José Américo encontra um Brasil em mutação acelerada. Fala-se de industrialização, de petróleo, de grandes usinas. Discute-se o traçado da nova capital que vai brotar no Planalto Central. No mapa, linhas retas atravessam o vazio. Promessas de rodovias, de cidades planejadas, de um futuro que caberia inteirinho num desenho de engenheiro. Ele observa tudo com olhar dividido. Num dia, aprova projetos que podem aproximar o Nordeste do resto do país. No outro, percebe que boa parte do bolo continua sendo repartida longe do sertão. Suas intervenções na tribuna têm o mesmo tom que o marcou como ministro e governador. Não se trata de esmola para a região atrasada, mas de dívida histórica. Para cada grande obra anunciada no Sul, ele pergunta qual será a contrapartida no semiárido. A resposta, muitas vezes, vem em forma de sorrisos vagos, promessas adiadas. E nos bastidores, o concorrente sopra aos ouvidos influentes que aquele nordestino é romântico demais. Preso a uma visão antiga de Brasil, Brasília começa a nascer, e o contraste fica ainda mais violento. De um lado, no Planalto, máquinas monstruosas rasgam a terra, guindastes erguem colunas de concreto, avenidas largas são abertas como cicatrizes brilhantes. Do outro, no interior da Paraíba, ainda se anda em estradas de barro, onde cada chuva
é ameaça de isolamento. José Américo viaja entre esses dois mundos, atravessando aeroportos, estradas poeirentas, salões de mármore. No plenário, o discurso do progresso ganha um vocabulário quase mágico. Integração nacional, desenvolvimento acelerado, ordem e planejamento. O concorrente se especializa nesse idioma. Apresenta-se como intérprete moderno de um Brasil que precisa deixar para trás o peso das velhas queixas regionais. Tenta reduzir José Américo à condição de anacronismo. Um escritor de romances de seca num tempo de arranha-céus, mas quando ele sobe à tribuna, leva com ele imagens que nenhum gráfico consegue apagar. Açudes vazios, comboios de retirantes, crianças, de pés rachados diante de escolas sem carteiras. E por alguns minutos, o brilho da nova capital parece menos intenso do que a aspereza da terra rachada que ele descreve. Aos poucos, o respeito intelectual que já o cercava ganha nova camada. A eleição para a Academia Brasileira de Letras vem como consagração oficial de uma trajetória literária que começara décadas antes, em salas mal iluminadas da Paraíba. A farda verde, a espada, a cerimônia solene no Rio de Janeiro poderiam sugerir um descanso, um retiro para a Torre de Marfim. Muitos, inclusive o concorrente, apostam nisso. Imaginam que o velho polemista se deixa embalar pela vaidade das homenagens, pelas sessões de gala, pelos discursos recitados em salões aristocráticos. O que não calculam é que, para José Américo, cada púlpito é apenas outra forma de palanque. No discurso de posse, em vez de se limitar a elogios a mestres passados, ele abre espaço para falar do sertão vivo, do povo que ainda sofre sem voz nas grandes instituições, da responsabilidade dos intelectuais diante da injustiça cotidiana. O efeito é desconcertante. Alguns confrades se remexem nas cadeiras, outros o aplaudem com entusiasmo genuíno. Nos jornais do dia seguinte, há quem o celebre como consciência incômoda da República. Há quem insinue que misturou literatura com política. O concorrente, em silêncio, registra. Mesmo em Casa Nova, aquele adversário insiste em não se domesticar. O país, lá fora, ferve. A renúncia de um presidente, a posse contestada de outro, comícios gigantescos, militares inquietos, boatos de golpe repetidos como refrão, para um homem que já viu a democracia ser derrubada por decreto, cada manchete é como uma lembrança dolorosa que volta a arder. José Américo pressente que o roteiro de 1937 ameaça se repetir, com atores diferentes e argumentos reciclados. Ordem, estabilidade, defesa da pátria. As palavras usadas para justificar atalhos se parecem demais com aquelas que já ouviu. Ele escreve artigos, concede entrevistas, conversa com quem ainda aceita ouvir, adverte sobre o perigo dos salvadores que aparecem sempre que o povo começa a tomar gosto pela própria voz. O concorrente, por sua vez, se move com familiaridade. Frequentador assíduo de gabinetes fardados, apresenta-se como especialista em momentos excepcionais. Fala em cirurgia necessária, em intervenção temporária, em responsabilidade de conduzir a transição. O relógio, outra vez, parece acelerar na direção errada. Quando os tanques começam a se movimentar, em 1964, não é apenas o metal que range no asfalto. Rangem também velhas feridas. Em poucas horas, rádios mudam o tom, discursos inflamados desaparecem do ar. Líderes sindicais somem das ruas. No Congresso, rostos pálidos, olhares desviados, discursos em voz baixa justificando o injustificável. José Américo atravessa aqueles corredores com a sensação de estar preso num pesadelo revisitado. A diferença é que, desta vez, ele é um homem velho, com décadas de política nas costas e a memória viva de um outro golpe que prometeu ser temporário e durou anos. Em conversas reservadas, tenta conter exageros, apela à legalidade, hostiliza, tanto quanto pode, a ideia de que se pode governar contra o povo por tempo indeterminado. Mas o ambiente endurece rapidamente. Atos institucionais caem como lâminas, mandatos são cassados, direitos políticos suspensos, vozes inconvenientes caladas por ofício. O concorrente, alinhado desde o início com a nova ordem, colhe frutos imediatos. É ouvido, consultado, citado como referência de firmeza cívica. Enquanto isso, José Américo sente de novo a extensão de seu campo de manobra encolher. Ainda assim, não se recolhe por completo. Impedido de agir em plenários como antes, volta-se com mais intensidade para a escrita.
Se a vida pública sofre cortes bruscos, as páginas de papel tornam-se território de resistência lenta, quase subterrânea. Na escrivaninha, com os óculos escorregando pelo nariz e a mão já trêmula, ele revisita episódios da própria trajetória. A infância, no agreste, as lutas pela estrada, o ministério, o quase da presidência, as humilhações dos anos de exceção. Não escreve como quem tenta limpar a própria biografia, mas como quem quer deixar testemunho para além da censura do presente. Sabe que, sob aquele regime, qualquer frase pode ser interpretada como desafio. Aprende a operar com camadas. O que está dito à primeira vista e o que se insinua por baixo, para ser lido mais tarde, quando o ar ficar menos pesado. O tempo agora é duplamente inimigo e aliado. Inimigo porque a idade avança e o corpo cobra seu preço. Aliado porque ele sabe que nenhum regime dura para sempre e que livros bem guardados podem atravessar décadas de silêncio. Os anos de chumbo apertam o cerco. Em 1968, com o AI-5, o país assiste atônito à suspensão de garantias, ao fechamento de ainda mais espaços de expressão. De novo, o Congresso é ferido. De novo, a caneta de poucos decide o destino de muitos. Para José Américo, é como se a história insistisse em repetir a mesma lição em tom cada vez mais alto. Só que desta vez, quem o procura em sua casa, em João Pessoa, já não são apenas velhos aliados. São estudantes, professores jovens, religiosos engajados, gente que cresceu ouvindo falar daquele presidente que não foi, e que agora quer entender, direto da fonte, como se enfrenta um país que vira as costas às próprias leis. As conversas se estendem noite adentro. Ele fala menos de táticas e mais de resistência interior. Explica que nem toda coragem se exerce no grito. Às vezes, ela se manifesta na recusa teimosa de aceitar a mentira como normalidade. Pede, acima de tudo, que sobrevivam. Não adianta ser herói morto. É preciso estar vivo quando a porta abrir de novo. O relógio desses jovens ainda tem muito caminho pela frente. O dele, ele sente, está nos acréscimos. Um dia, a notícia chega como uma dessas ironias que só a política é capaz de produzir. O concorrente, pilar tão zeloso de regimes fortes, vê seu nome envolvido em escândalos que misturam favorecimentos, contratos suspeitos, conchavos mal explicados. Não há cadeia nem exposição sórdida. Há, porém, um processo silencioso de descarte. O mesmo sistema que ele ajudou a manter duro e excludente decide que sua figura já não é tão útil. Convites rareiam. Cargos evaporam. Discursos antes publicados com destaque passam a aparecer em notas de rodapé. A queda não é espetacular. É morna, burocrática, quase indiferente. Quando lê uma pequena matéria de jornal mencionando a aposentadoria discreta do velho rival, José Américo não sente a explosão de vingança que muitos imaginariam. O que ele sente é uma fadiga profunda. De que adiantou tanta manobra, tanto golpe, tanta intriga em salas fechadas, se ao fim o nome do concorrente se dilui como mais um, entre tantos que o poder engole e cospe sem cerimônia? Nos anos 70, o país começa uma abertura lenta, controlada, estratégica. Palavras como distensão e anistia ganham espaço nos noticiários. Movimentos sociais testam limites. Políticos caçados voltam a circular com mais coragem. José Américo assiste a esse degelo tardio com um misto de alívio e frustração. Alívio porque, finalmente, vê sinais de que o país talvez se canse do autoritarismo crônico. Frustração porque sabe que não terá tempo de ver o ciclo completo. A idade avança. 80, 90. Quase. O corpo, antes acostumado a viagens exaustivas por estradas de terra, agora protesta por qualquer deslocamento. Ainda assim, ele aceita convites que julga inevitáveis. Vai a inaugurações de estradas que levam seu nome, discursa diante de escolas batizadas em sua homenagem, agradece aplausos em auditórios, cheios de rostos que mal conhecem a extensão de sua biografia. A imagem é quase surreal. Um homem que, em vida, percorre pontes e avenidas que já o tratam como passado. Em casa, contudo, longe dos flashes, ele não se comporta como estátua. A cada novo caderno em branco, sente que ainda tem algo a ordenar. Alguma peça da própria história e da história do país que precisa ser encaixada com mais precisão. Escreve memórias, organiza discursos antigos, revisa cartas. Não se poupa. Admite erros, escolhas mal feitas, ilusões que o tempo desmanchou. Mas insiste com a mesma firmeza da juventude em alguns pontos inegociáveis. A convicção de que o Nordeste não é um apêndice exótico do Brasil,
e sim uma de suas colunas mais sólidas. A certeza de que a política só faz sentido quando serve para aproximar os que estão longe. A percepção de que o maior adversário, desde sempre, não foi um homem, mas uma estrutura que prefere decidir o destino de milhões em meia dúzia de mesas discretas. O concorrente nesse texto aparece menos como vilão individual e mais como encarnação dessa lógica. É um rosto entre tantos que, ao longo do século, tentarão provar que o povo não sabe, nem deve, escolher. À medida que o fim da década se aproxima, o debate sobre a anistia ganha corpo. Leis são discutidas. Nomes exilados são sussurrados com saudade. Famílias aguardam, com uma ansiedade que mistura dor e esperança, a possibilidade de reencontros. José Américo, já muito debilitado, acompanha tudo pelos jornais, pelo rádio, pelas visitas que lhe trazem notícias frescas. Quando a anistia é enfim aprovada, ele compreende a dimensão simbólica daquele gesto. Não apaga o sofrimento, não corrige todos os abusos, não transforma por milagre a estrutura de poder, mas quebra um pedaço da noite. Algumas semanas depois, sentado à janela, olhando o céu da Paraíba se fechar em nuvens pesadas, ele percebe que, de algum modo, conseguiu dar a volta quase inteira no círculo que o prenderá por tantas décadas. Viu um golpe, viu outro, viu uma redemocratização, viu outra em gestação. O relógio, contudo, cobra o preço inevitável. No início de 1980, o corpo finalmente impõe seu veto. Internações, diagnósticos, limitações severas. Aquele que atravessou secas, noites em claro de campanha, madrugadas de gabinete e anos de sombra política, agora se vê prisioneiro de um quarto, entre remédios, visitas controladas e o barulho constante de aparelhos médicos. Ainda assim, quando a lucidez permite, ele pergunta, curioso, sobre o mundo lá fora. Quer saber de comícios tímidos que começam a renascer, de partidos que ressurgem com novos nomes, de jovens que repetem, em palavras diferentes, as mesmas perguntas que ele se fez na juventude. Quem manda neste país? Em 10 de março de 1980, o relógio para... A notícia corre rápido. Morreu na Paraíba, aquele que muitos chamaram de presidente que o Brasil não teve. Aquele que escreveu a seca como ninguém. Aquele que foi ministro, governador, senador, crítico incômodo de ditaduras veladas ou assumidas. O corpo é velado sob luz forte, coroas espalhadas, discursos emocionados. Representantes de todas as correntes políticas aparecem, alguns sinceramente tocados, outros sabendo que a história costuma ser severa. Com quem ignora seus mortos ilustres, o concorrente não está lá. Já foi engolido pelo esquecimento gradual que ronda os que só souberam existir nos bastidores. No entanto, a sombra do velho rival paira sobre muitos discursos que tentam aproveitar o momento para exaltar a conciliação, a moderação, valores que ao longo de décadas foram usados tanto para aproximar quanto para calar. Do lado de fora, num pedaço de calçada quente, um homem simples que veio do interior resume, sem saber, a dimensão do que está sendo sepultado. Ele era dos nossos. Sabia o que era estrada ruim, o que era seca, e não esqueceu. Essa frase, perdida entre o burburinho geral, vale tanto quanto qualquer elogio acadêmico. Depois de enterrado, José Américo continua a circular de outra maneira. Seu nome se fixa em placas de rodovia, em fachadas de escola, em bibliotecas, em prêmios literários. Seus livros, antes lidos por poucos com vocação para o regionalismo, reaparecem em novas edições, estudados em universidades, debatidos em clubes de leitura. A figura do presidente que não foi ganha contornos quase míticos. Para uns, é símbolo de uma chance perdida. Para outros, prova de que a dignidade política independe do cargo máximo. Em cada debate sobre o Nordeste, alguém resgata seus textos. Em cada discussão sobre democracia interrompida, volta a lembrança do homem que teve a eleição roubada antes mesmo que os votos fossem postos na urna. O concorrente, esse, vai ficando para trás. Primeiro como nome de rodapé em livro de história, depois como referência cifrada em correspondências de pesquisadores, mais tarde como quase nada. O que permanece, na verdade, é o conflito que os dois personificaram. De um lado, a aposta de que o país pode ser conduzido por poucos. De outro, a teimosia de quem insiste em ouvir a voz dos muitos. Ao fim, quando se tenta condensar a vida de José Américo em rótulos fáceis, escritor, político, estadista, nordestino ilustre, quase sempre se perde o essencial.
Ele foi, sobretudo, alguém que nunca aceitou que o tempo fosse usado apenas contra o povo. Em cada mandato, em cada cargo, em cada página, havia a sensação de urgência, de prazo curto, de relógio correndo mais rápido do que seria justo. Talvez por isso sua obra e sua trajetória continuem a incomodar. Elas lembram, com a força de uma imagem de seca e com o estrondo de um comício lotado, que o Brasil costuma chegar atrasado para as promessas que faz a si mesmo e que sempre que alguém tenta decretar de cima que não haverá mais jogo, existe em algum lugar um homem, ou uma mulher, ou um livro, disposto a lembrar que o campo, a bola e a vontade de jogar pertencem a muitos, não a poucos.